we are fighting for freedom. Sing along, come sing along, we are fighting for freedom. Me brother Ike, everybody around ya, we are fighting for freedom. Sing along, come sing along. Hello and welcome. Olá e bem-vindos ao Global Media Forum, o fórum global de mídia da DW em Bonn, na Alemanha. Meu nome é Karin Helmstedt. Diante das estruturas que vêm sendo abaladas em todo o mundo, o Camarote 21 de hoje olha para a África subsaariana, onde a cena criativa está em pleno crescimento e atraindo cada vez mais atenção internacional. Mas essa incrível riqueza artística é muitas vezes prejudicada pela falta de financiamento, falta de infraestrutura, conflitos ou mesmo por regimes políticos opressivos. Isso faz com que os artistas tenham algumas decisões muito difíceis a tomar: ficar ou ir. Até que ponto as indústrias criativas podem promover mudanças e desenvolvimento em seus países de origem e como podem ter o máximo impacto? Nós reunimos um grupo de criativos da África e da diáspora africana para discutir essas questões. E estes são os meus convidados. Robert Kyagulanyi Sentamu, mais conhecido pelo nome artístico Bobi Wine, é cantor, músico, ativista e político de Uganda. Líder do partido Plataforma da Unidade Nacional, ex-deputado da oposição e candidato presidencial, e diz que a política é algo simplesmente muito sério para ser deixado para os políticos. Bem-vindo, Bob, obrigada por estar conosco. Stella Gaetano é escritora, colunista de opinião e farmacêutica do Sudão do Sul. Em março, ela fugiu do Sudão para a Alemanha com a ajuda da Associação de Escritores PEN e diz que a arte é algo vivo, ela não pode crescer em quartos escuros e precisa de espaço para ser expressa livremente, aceita e apoiada. Obrigada por estar conosco. À minha esquerda está Angèle Tondi Samba. Ela é uma fotógrafa dos Camarões que vive e trabalha em Amsterdã. Com mais de 200 exposições em mais de 100 países, ela é uma das fotógrafas africanas mais talentosas de sua geração. A África é sua maior inspiração e ela acredita em um continente com oportunidades incomparáveis onde tudo é possível. Bem-vinda, Ângela. E por último, mas não menos importante, à minha direita, Ike Nebue. É um premiado diretor e empresário cultural de Lagos, na Nigéria. Ele é considerado um dos expoentes do novo cinema africano, um veterano de Nollywood. Seu documentário, No U-Turn, recebeu menção especial na Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, no início deste ano. E ele diz que há uma relação entre a migração e os tipos de filmes que promovemos no passado. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Ike Nebue, uma recepção calorosa. Ike Nebue, warm welcome. Ike, gostaria de começar com você. Há mais de 20 anos você partiu da Nigéria para fazer a vida na Europa, mas acabou abortando a viagem. Diga-nos, por que você decidiu deixar seu país? Eu tinha recém concluído minha formação de aprendiz com o mestre com quem trabalhei por 7 anos. E normalmente, depois que você termina sua formação, você recebe um dinheiro inicial para que você possa começar seu próprio negócio. Mas às vezes não funciona assim. E aconteceu de eu ser um desses casos. Eu estava prestes a completar 20 anos e não tinha nada. E a razão pela qual eu tinha feito a formação era justamente para fazer algo da vida e poder ajudar minha mãe e meus irmãos, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos. Então, ouvi dizer que era possível viajar para a Europa por terra com pouco ou nenhum dinheiro. Essa experiência inspirou seu primeiro documentário, certo? Um filme muito pessoal que realmente manifesta essa questão central de ficar ou ir embora. 26 years ago, I came to this Mile 2 bus park in bustling Lagos along with my friends. Our goal was to cross the Strait of Gibraltar and make our fortunes in Europe. Em No U-Turn, Sem Retorno, em tradução livre, Ike Nebue refaz seu próprio caminho até a Europa. Em sua jornada, conhece pessoas que, assim como ele, tentaram deixar a África, mas elas ficaram presas em diferentes países ao longo do caminho e sobrevivem como podem, fazendo bicos ou como vendedores ambulantes.
Um filme sobre esperança, decepção e o sonho de viver na Europa. Ikenebue fez diversos longas e compartilha sua experiência com jovens diretores. Ele também faz parte de uma rede de apoio a cineastas africanos. No U-Turn, seu primeiro documentário, trata de uma questão ainda hoje pertinente. Por que tantos jovens nigerianos embarcam em uma jornada tão perigosa? O que você aprendeu sobre a motivação dos jovens de hoje para escolher e seguir esse caminho? Bem, infelizmente, 27 anos depois, as motivações ainda são as mesmas. Ainda é basicamente uma questão econômica e uma busca por autorrealização. Trata-se de procurar seu lugar ao sol, um lugar onde se possa realmente sonhar. É muito triste ver que os jovens na África, especialmente na África Ocidental, sentem que não há espaço suficiente para eles sonharem em seus países de origem. Foi isso que encontrei fazendo o filme, e é realmente muito triste. Passemos para você, Stella Gaetano. Você veio recentemente para a Alemanha. Diga-nos por que você teve que fugir do Sudão? Como as pessoas sabem, em 2011 o Sudão foi dividido em 2 países. Eu era sudanesa e de repente me tornei uma sul-sudanesa. Mas eu não conseguia me encontrar nem no sul nem no norte. Eu ainda quero ser sudanesa. Para mim, nós deveríamos nos unir e não nos dividir em pedaços de países. Essa sempre foi a minha ideia. Mas as pessoas não aceitavam isso no Sudão. Eu não conseguia me expressar e fiquei em silêncio por um longo tempo. Para entender essa situação bastante complexa, a situação política que Stella Gaetano acaba de descrever entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, nós preparamos uma contextualização. A República do Sudão é o 3º maior país da África. Sua capital é Khartoum. Desde a independência, em 1956, o país tem estado principalmente sob o regime militar. Devido a conflitos armados entre o governo e rebeldes e a violência religiosa e étnica, milhões de pessoas já tiveram de fugir. Como agravante, secas recorrentes levam a quebras de safra, e quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza. A situação política e econômica levou a intensos protestos. Em 2019, Omar al-Bashir foi deposto após 30 anos de regime autoritário. A lei da Sharia foi abolida e as mulheres receberam mais direitos temporariamente. Jornalistas e criativos também vislumbraram mais liberdade na esperança de que reformas políticas e um governo civil pudessem se estabelecer. Mas essa fase de democratização não durou muito. Em 2021, o país sofreu um golpe militar e, desde então, protestos por liberdade e direitos humanos acontecem quase todos os dias. A República do Sudão do Sul é a nação mais jovem do mundo. Conseguiu a independência do Sudão em 2011, após anos de luta. 99% da população apoiou a independência em um referendo. Mas a alegria durou pouco. Os conflitos étnicos internos dividem a jovem nação, e milhões de pessoas buscam refúgio dentro e fora do país. Inundações desastrosas levaram a quebras de safra, mais e mais pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar. O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo. Faltam instituições estatais, especialmente nos setores médico e educacional. O governo tem sido repetidamente acusado de violação dos direitos humanos, censura e corrupção. Hoje, o Estado é considerado falido. Cerca de 4 milhões de pessoas fugiram da guerra civil no Sudão do Sul. Aproximadamente 1 milhão delas encontrou refúgio no país vizinho, Uganda, lar do nosso próximo convidado ilustre. Ele é chamado de presidente do gueto, Robert Kyagulanyi Sentamu.
mais conhecido como músico Bobi Wine. Nascido em 1982, as letras sobre liberdade e autodeterminação fizeram dele a voz da juventude de Uganda. Quase 80% da população do país tem menos de 30 anos. Desde 2017, Bobi Wine atua também na política. Ele se opõe ao governo do presidente Yoweri Museveni, que prende, tortura e faz oponentes políticos desaparecerem. O próprio Bobi Wine já foi brutalmente atacado e preso várias vezes. Ainda assim, concorreu à presidência em 2021. Sua campanha foi alvo de prisões, ataques e violência. Apesar das acusações de fraude eleitoral, Yoweri Museveni, que governa o país há mais de 35 anos, venceu a eleição mais uma vez. Mas Bobi Wine não desiste. Ele continua engajado politicamente e usa sua música para lutar contra as injustiças sociais, a corrupção e o abuso de poder. Bobi Wine, o ativista e pioneiro do Afrobeat, o nigeriano Fela Kuti, disse uma vez: a música é a arma do futuro. Qual foi o ponto de virada que fez você decidir entrar na política? Depois de uma experiência ruim, cerca de 10 ou 15 anos atrás, decidi que minha música não deveria mais ser puramente entretenimento, mas entretenimento educativo. Porque, por mais que ela tivesse me beneficiado, ela tinha que beneficiar também aqueles com quem eu compartilho a luta, o povo do gueto, de onde eu venho. Por isso me envolvi com a política, eu já falava sobre o assunto há tanto tempo e achei que era a hora de agir a respeito e liderar pelo exemplo. Realizar um protesto de qualquer tipo é obviamente algo muito perigoso em Uganda. Você sofreu uma violência incrível durante sua campanha presidencial, muita intimidação. Você foi colocado em prisão domiciliar após a eleição. Qual é a sua situação agora e a situação para artistas como você? A situação segue sendo terrível. Uganda continua sob o comando do grupo militar do general Yoweri Museveni, que assumiu o poder quando eu tinha apenas 4 anos. Hoje eu tenho 40 e não há nenhum sinal de mudança. Nós não queremos apenas mudar por mudar, queremos devolver o poder ao povo. É por isso que nos chamam de movimento de poder popular. Para nós, o poder do povo é o nosso poder. Queremos uma situação em Uganda como em todos os países desenvolvidos, onde os líderes são servidores do povo e o povo é o verdadeiro mestre. Onde os líderes temem fazer coisas que oprimam o povo porque o povo os expulsará. Essa é a nossa pauta. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta do Global Media Forum em Bonn, na Alemanha. Nossa próxima convidada usa a linguagem visual para transformar o conceito de identidade de mulheres africanas. Angèle Etundi Essamba. Aqui podemos ver um pouco de seu trabalho, com base na Holanda, mas atualmente em exibição na Bienal de Veneza, no Pavilhão dos Camarões. Ela é particularmente conhecida pela fotografia em preto e branco. Seu trabalho já foi exibido em todo o mundo. Recentemente, ele foi incluído na coleção permanente do MoMA, em Nova York. Parabéns por isso. Pessoalmente, acho muito interessante que você tenha um foco pan-africano e não olhe apenas para sua própria cultura. Isso é intencional? Com certeza. Porque sou africana, mas também porque parti muito cedo. E a distância fez com que eu buscasse me aproximar ainda mais do meu continente, da terra-mãe. A fotografia me permitiu renovar o vínculo tanto com a África quanto comigo mesma. Talvez não como 100% africana, mas como uma mulher cidadã do mundo que vive, não gosto de dizer entre dois mundos, mas com um pé na África e outro no Ocidente.
Você está tendo um ano particularmente interessante. Essa é a primeira vez que os Camarões participam da Bienal de Veneza. 8 países subsaarianos estão representados. Você pode comentar o significado disso para os Camarões e o que você pensa da presença africana em Veneza? Bem, a Bienal de Veneza é, sem dúvida, um dos maiores eventos artísticos do mundo. Ela existe desde 1895. E esta 59ª edição marca a estreia dos Camarões com um pavilhão próprio. É algo histórico. E eu acredito, como o Bob disse ainda há pouco, que não se trata tanto de mim como artista, mas de um país e de um continente. Se trata de tantos outros artistas que agora podem se permitir sonhar. Eu espero que a participação de 8 países africanos nesta edição, 8 dos 54 países do continente, ainda é pouco, mas não importa. Eu espero que isso inspire e encoraje outros artistas. Ainda mais porque o tema do pavilhão é o tempo das quimeras. Isso é muito significativo, porque quer dizer que tudo é possível. E que a África vai contar daqui para frente. A África conta definitivamente. E como você disse, já era mais do que hora. Bob, de volta para você, porque Uganda também está estreando em Veneza este ano. Imagino que, até certo ponto, os governos estejam finalmente percebendo que plataforma importante a Bienal pode ser. O que você pensa sobre o papel da arte e dos artistas para a transformação social? Os artistas são o espelho da sociedade. Nós somos o reflexo do que está acontecendo na sociedade, tanto vocal quanto visualmente. Somos os porta-vozes da sociedade, mas, da mesma forma, podemos ser os principais deturpadores da sociedade. Estou feliz que você tenha mencionado que recentemente os governos estão percebendo o poder da arte. Particularmente em Uganda, há um orçamento muito grande que é reservado para instrumentalizar artistas e fazê-los deturpar as vozes da sociedade. Isso tem a ver com a ascensão de artistas como eu. Existe um medo de que, mais cedo ou mais tarde, outro artista apareça e faça o mesmo ou até mais. Então, sim, isso mostra que se percebeu o poder da arte. Stella, o que você pensa? A arte é um soft power. Sim. E ela vem gradualmente gerando mudanças. E é por isso que eles têm esse medo da cultura e da arte, porque ela muda a cabeça das pessoas. Ela é uma ferramenta de conscientização. E nossos líderes políticos e nossa ditadura não querem que as pessoas tomem consciência, pois elas poderiam resistir. Temos um convidado especial na plateia que não é novo aqui no Global Media Forum. Eu gostaria que vocês dessem uma calorosa salva de palmas de boas-vindas a Akinbode Akinbi. Akinbode Akinbi. Ele é um dos fotógrafos mais conhecidos da África, nascido em Oxford, na Inglaterra, com raízes nigerianas. Um autoproclamado embaixador errante entre culturas que está aqui ao meu lado. Akinbode, é tão bom vê-lo novamente. Obrigado por se juntar a nós aqui em Bonn. Você expõe em todo o mundo. Suas obras viajam amplamente e você também. Você ensina, faz curadoria. Quais são os sonhos e aspirações dos jovens artistas que você encontra ao redor do mundo em suas aulas? E como você tenta inspirá-los? Eles querem alcançar algo, e nós, os mentores, professores, facilitadores, nós realmente tentamos incentivá-los. Para muitos é muito, muito difícil, especialmente como uma pessoa criativa, jovem. Você ganha muito pouco, mas nós os incentivamos muito. E você diria que a maioria dessas pessoas pretende fazer isso na sua terra natal? A maioria dos seres humanos permanece onde nasceu. Ou em sua região, em seu continente. Em geral, é o que acontece. Os seres humanos são como plantas. Nós temos raízes. E as raízes estão onde você nasceu ou onde você cresceu. E nós crescemos. Agora é muito mais fácil, especialmente na era digital, com as mídias sociais e assim por diante. Você pode pesquisar muita coisa. Só é muito importante estar com os pés no chão e então você consegue crescer para cima.
Você frequentemente viaja a lugares como Bamako, Lagos, Kigali. Você pode me dizer se tem visto desenvolvimentos positivos em termos de infraestrutura e apoio para a arte local? Sim, eu vejo aspectos positivos no apoio de jovens artistas. Em alguns países mais, outros menos. Estamos falando de um continente enorme. No ano passado, em novembro, eu estive em Kampala, na cidade natal de Bobi Wine. E lá você percebe que o incentivo não é muito forte, especialmente para aqueles que realmente querem ser criativos e são críticos ao que está acontecendo no país. Mas as coisas estão crescendo. Há um crescimento constante. Se vê um esforço constante de avançar e crescer. Uma coisa que devo dizer é que a cena musical é muito dinâmica e vital em todo o continente. Ou seja, parabéns, Bob, ótimo trabalho. Muito obrigada por essas reflexões, Akinbode Akinbi, e cumprimentos a Bobi Wine. Stella, vivendo no exílio aqui na Alemanha, sei que seu ativismo se torna ainda mais urgente. Antes de sabermos sua opinião sobre isso e como a mídia social pode ajudar nesse processo, vamos dar uma olhada rápida no que você vem fazendo. Stella Gaetano começou a escrever ainda na escola primária. As histórias dela falam de guerra, fuga, deslocamento, mas também sobre esperança e grandes expectativas para sua terra natal. Stella luta por liberdade e democracia no Sudão e no Sudão do Sul há muitos anos. Em sua jornada, ela encontrou parceiros de luta e fundou diferentes iniciativas para apoiar imigrantes e vítimas de violência, com alimentos e livros. Stella está convencida de que, com as palavras certas, a caneta é mais poderosa que a espada. Desde que o projeto começou em 2020, 15 mil livros já foram doados. Ela mesma doou cerca de 700 livros quando fugiu de Khartoum no início de 2022, após ser presa e ameaçada diversas vezes. Atualmente, graças ao programa de bolsas Escritores no Exílio da Associação de Escritores PEN, ela vive em Kamen, uma pequena cidade no oeste da Alemanha. Mas seus 3 filhos ainda estão com o ex-marido no Sudão. Ela espera que em breve possa recebê-los em seu novo lar. Acho que todas as mães aqui na plateia estão se sentindo com você agora, Stella. Quão difícil é essa situação para você no exílio como mãe, mas também como artista que tem esse chamado interior cada vez mais intenso para mudar as coisas? Eu sempre preparei meus filhos para o fato de que eu era e sou uma mãe em risco, que a qualquer momento qualquer coisa poderia acontecer comigo e que eles precisariam depender de si mesmos. Isso me fez forte e os fez fortes também. Então agora estamos sim em uma situação muito difícil. Eles inclusive encorajaram você a sair enquanto podia. Sim, eles me incentivaram e disseram: "Mãe, não se preocupe com a gente. Estaremos bem. Você tem que estar em segurança." E o que também perdi é meu trabalho com as pessoas na frente de batalha. Eu era uma ativista que atuava em loco, ajudando as pessoas. O que eu acho é que precisamos quebrar essa corrente e ajudar Bob a se tornar o presidente que sonhamos na África. Devemos trabalhar com a geração que pode ajudar Bob algum dia. Sonhar com o país ideal não é o suficiente. Temos que trabalhar e temos que nos construir primeiro. Então, podemos construir nossos países. Bobi Wine, eu sei que sua família desejou que você fizesse isso várias vezes, mas você nunca pensou em deixar Uganda? Sim e não. Sim e não. Sim, porque é a melhor maneira de garantir que continuarei vivo, mas não porque seria uma traição. Traição a mim mesmo e o meu povo. E a seu povo e aos fãs. E isso não faria sentido prático no final das contas, porque os tiranos que governam alguns países da África são empoderados por orçamentos nacionais. Eles podem pegar você em qualquer parte do mundo e matar. Há muitas histórias desse tipo. Então, além de dificultar as coisas para o meu povo, eles preferem me matar em casa. Não quero que minha família tenha que arcar com o custo de transportar meu corpo de outro lugar de volta para casa. Eu nasci em Uganda e é onde quero ser enterrado no fim das contas.
And it's where I'm going to bury it at the end of the day. Você falou sobre fazer as pessoas sonharem em seu próprio país. Qual sua conclusão? Nós, os jovens da África, estamos cansados de todas essas velhas narrativas sobre a África. Como Bob disse, não há necessidade de continuar fugindo do continente. Queremos ficar no continente e lutar. Não é fácil, mas sabemos que podemos. Nós só queremos despertar a magia das pessoas e fazer o que tem que ser feito. Angèle, você tem algo a dizer sobre o que Ike e Bob acabam de compartilhar? É muito interessante, porque todos lutamos pelo desenvolvimento do nosso continente, pela mudança, pelo melhor. Estando aqui ou lá, o mais importante é fazê-lo. E, sobretudo, fazê-lo em conjunto. Bobi Wine, você tem uma mensagem final antes de encerrarmos? Devemos fazer nossa arte não só para nós mesmos, mas para os outros. A melhor maneira de viver para sempre é viver através dos outros. E como artistas podemos fazer isso. Façamos e sejamos mais felizes. Muito obrigada a todos e até um próximo Global Media Forum da DW. Everybody around ya,